Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a estrutura e organização celular, ou seja, como a célula se organiza e como é a estrutura da célula. Bem autoexplicativo, né? Enfim. Opa, esqueci um R aqui. Ah não, tá certo. Estrutura da célula. Beleza, vamos começar falando da estrutura da célula. As células humanas são eucariontes. Ai meu Deus, o que é isso? Galera, as células dos seres vivos podem ser classificadas em dois tipos, basicamente: as células eucariontes e as células procariontes. A diferença tem várias diferenças entre elas, mas a principal diferença que eu quero que vocês saibam é que nas células eucarióticas tem a presença do núcleo. E o que tem dentro desse núcleo? Tem o nosso material genético, nosso DNA. Nas células procarióticas não tem o núcleo, mas o DNA continua existindo nelas. E o DNA costuma estar solto dentro dela. Não exatamente solto, mas não delimitado pelo núcleo. Essa é a principal diferença que eu quero que vocês saibam. Tá ótimo se vocês souberem isso, beleza? E como é a estrutura geral da célula? Uma célula costuma não, sempre vai ter, né? Membrana plasmática, que é uma película, como se fosse uma película que delimita, tipo um saco, é o saco que prende a célula dentro. Algo assim, é a película que delimita a célula e tudo que tem dentro dela. Tem o citoplasma, que é a parte interna, é o líquido e todas as estruturas que tem dentro, exceto o núcleo. E o núcleo, né? Nem toda célula vai ter núcleo, claro, mas na célula animal ela vai ter, tá bom? Essa é a estrutura geralzona. Tá? Além dessa diferença de células procarióticas e eucarióticas, a gente vai ter uma estrutura de diferenças entre as células animais e as células vegetais. O... Ambas as células são eucarióticas, mas elas têm umas diferenças importantes entre elas. Qual a diferença entre uma planta e um animal, né? A planta, a diferença é que ela produz o próprio alimento. Você deixa ela lá na luz, né? E ela consegue, a partir da luz, tirar alimento. E qual a estrutura que consegue fazer isso? É o cloroplasto. O cloroplasto consegue captar a luz e traduzir isso em forma de energia, alimento, né? Além dos cloroplastos, as células vegetais vão ter vacúolos. O que vai ter dentro desse vacúolo? Vacúolo nada mais é, galera, que uma bolsão cheia de água. Pode ter outras coisas também, mas principalmente vai ter água, já que que é muito importante para a planta, né? Ter água, já que ela não consegue se mexer, ela armazena água, né? E também, além do cloroplasto vacúolo, ela vai ter a parede celular, que a célula animal não tem. O que é essa parede celular? É uma parede externa que vai dar uma rigidez para a célula, vai dar uma proteção também, rigidez e proteção, já que a planta não se mexe, né? E não só se mexe, ela tem que ser resistente, né? De certa forma. Então, elas têm uma parede celular. Ou seja, o que a célula vegetal tem que animal não tem? Vacúolo, cloroplasto e parede celular. Tem outras coisas também, mas o básico é esse, tá bom? Vamos falar da membrana citoplasmática, ou membrana plasmática, ou membrana celular, simplesmente. Toda vez que vocês verem esse cito nas palavras, é algo relacionado à célula, tá bom? Enfim, a membrana plasmática é aquela película, né, que delimita a célula
E para que ela serve? Aqui está um corte da membrana, é um zoom bem esquemático, né? E você vai ver aqui, vai estar a membrana e várias coisas dentro dela, imersa, né? Isso porque a membrana é uma coisa fluida. As coisas que estão dentro dela aqui conseguem se mexer para cá, para lá, vão se mexendo, vão se mexendo. Mas elas continuam imersas dentro. E para que serve a membrana? Ela serve para proteção e comunicação, principalmente. Já que a membrana é a fronteira entre o externo e o interno da célula, ela tem que saber deixar o que entra e o que sai. E tem que deixar a coisa entrar, né? Mas não tudo. Por isso, algumas coisas passam direto, outras coisas têm que passar por alguns certos tubos que tem dentro das células. E outras coisas que estão aqui para fora também podem servir para proteção. Ou seja, a membrana plasmática funciona como se fosse um filtro. Tá bom? Vamos para o próximo. Citoplasma. Citoplasma é a parte que tem logo abaixo, dentro, né, logo após a membrana plasmática, ela é composta da parte líquida e uma parte sólida. A parte líquida a gente chama de citosol, ou hialoplasma. É a parte que está imerso todas as estruturas. E as estruturas que estão imersas a gente chama do quê? A gente chama de organelas. Cada estrutura tem vários tipos e cada estrutura vai ter uma função diferente. Que nem nossos órgãos, né? Nosso pulmão, coração, cada um vai ter uma função diferente. Dentro da célula também. Cada estrutura dessa vai ter uma função diferente. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Aqui eu gostei dessa imagem que é uma comparação entre uma célula eucarionte e de uma procarionte. Ó. Na procarionte não vai ter o núcleo, o material genético vai estar solto. E vai ter muito menos estruturas que tem na célula eucarionte. Mas o importante é o núcleo, tá bom? Que eu quero que vocês saibam. Organelas. Tem vários tipos. Vamos falar só de alguns, tá? Primeiro, a mitocôndria. A mitocôndria é esse representado em laranjinha. O que vai fazer a mitocôndria? Ela vai ser a produção energética da célula. Vai ser o que vai dar energia, vai produzir energia. Entenderam? Simples assim. Simples, porém muito importante, tá? E o ribossomo? Também, esses pontos vermelhinhos aqui. O que eles vão fazer? Eles são importantes para fazer proteínas. E como eles fazem a proteína, né? Eles pegam a informação que está no DNA e traduzem essa informação em forma de proteína. O DNA é como se fosse um livro. E o ribossomo lê o livro e faz tipo um livro de receita assim. E faz a proteína. Vamos para a próxima. Tem o retículo endoplasmático e complexo Golgiense. Retículo está aqui, ó, representado em azul, e o Golgiense está aqui em vermelho. O que são? É como se fossem sacos ocos dentro da célula. E eles servem principalmente para secretar coisas para fora da célula ou simplesmente transportar coisas. Ou produzir coisas para dentro da célula mesmo. Por exemplo, eles produzem o lisossomo. O que é o lisossomo? Essas bolinhas aqui mais claras, amarelinhas, elas são sacos cheios de enzimas digestivas dentro. E o que essas enzimas fazem? Elas vão digerir coisas que não deviam estar dentro, tipo, algo intruso entra ali, que não devia, vai ser mandado para o lisossomo e vai ser destruído. Ou às vezes uma organela dessas está meio velha, precisa ser renovada, e daí o lisossomo vai lá e destrói e recicla, né? Para a produção de novas, renovar as organelas. Agora o núcleo. Aqui a gente tem a célula, né, o corte, e vamos dar um zoom nesse núcleo aqui. Ó. Pum, trouxe aqui. Como a gente falou, dentro do núcleo está o material genético.
algumas partes do núcleo vai estar mais compactadas assim, e outras vão estar mais soltinhas. Essas partes mais soltinhas são as que o ribossomo. Não, aliás. As partes mais soltas são as partes que conseguem ser lidas, tá bom? Essas partes que são lidas, o DNA em geral é como se fosse um livro de receita. O título do livro seria o ser humano. E cada página seriam várias receitas de cada coisa que tem no ser humano, vai. E cada página dessa, cada receitinha, ela sai do núcleo e é lida pelo ribossomo. Lembra aqui, ó, ribossomo? Esses pontinhos. E esses pontinhos leem essa informação e produzem proteínas. Entenderam? E as proteínas vão servir de muitas coisas. As proteínas, na verdade, fazem diretamente e indiretamente todo o nosso corpo. Tudo que a gente é direta e indiretamente são proteínas. Resultado de proteínas, pelo menos. Agora, organização celular. A gente já viu como é uma célula, né? Por dentro. E como essa célula vai, no fim, virar um organismo completinho, né? Tem vários tipos de células diferentes. E essas células especializadas vão se especializar, se agrupar e formar um tecido. Esse tecido, por sua vez, ele vão ser vários tipos de tecidos especializados, tipo músculo, pele, essas coisas, sistema, células nervosas, né, tecido nervoso. Elas vão se agrupar e formar um órgão específico. Por exemplo, nosso estômago, nosso coração, intestino, pulmão. E quando esses órgãos se interligam entre si, eles formam um sistema. Por exemplo, nosso sistema digestório, ele é composto do estômago, depois do intestino, começa na boca. São vários órgãos que juntos formam um sistema. E se você pega todos esses sistemas, eles formam a gente, um organismo completo. Entendeu? Cada parte é especializada, mas quando essa especialização se une com outras, elas formam algo mais complexo ainda, vai aumentando a complexidade. Aqui nesse desenho, eles até vão antes de célula, né? São moléculas. Células são feitas de moléculas e as moléculas são feitas de átomos. Bem, cada vez um nível de complexidade que vai aumentando cada vez mais. Entenderam? Agora tem a atividade e qualquer dúvida eu tô aí, beleza?